Então, boa tarde, respondendo ao Chapéu Vermelho. Olha, então, a referência ao Napoleão Vermelho está em Sayers e Kahn, União Soviética, uma nova civilização. Então, o Trotsky como Napoleão Vermelho. Eu postei para você aí no seu vídeo, no vídeo que eu estou comentando aqui. Então, olha, aí você cita Tukhachevsky. O Grover Furr jamais condena o Tukhachevsky. O que ele fala num artigo é o seguinte: nós há pouco sobre Tukhachevsky, nós não podemos dizer nem se é inocente ou culpado. Tá vendo que isso não é a posição de um falsificador? O que ele obtém são alguns discursos, um do Goering e outro de, deixa eu ver quem exatamente, do Franz Thyssen, não é? Então, Furr, em artigo, mostrou que Tukhachevsky foi comentado por Vlasov, Goering e outros. Então, Thyssen, por exemplo, divergiu do Hitler, ali por 1936, um dos primeiros magnatas, os primeiros apoiadores do Partido Nazista, né? Ele escreveu I Paid Hitler, Fritz Thyssen, magnato Ruhr, né? Lá por 1936 já não queria fazer aquela guerra daquele jeito, tal, 36, 37. Então, o Thyssen chegou a ser comentado. O Thyssen comentou que o Tukhachevsky e o Frisch, que era outra figura, também ligada ao Thyssen, me parece, o Frisch sempre defendeu uma aliança com a Rússia, mas queria um outro formato de governo. Então Himmler perguntou a Vlasov sobre Tukhachevsky, por que deu errado, né, aqueles esforços dele. Aí Vlasov deu uma resposta franca: Tukhachevsky cometeu o mesmo erro que seu povo cometeu em 20 de julho de 44, quer dizer, o levante dos generais contra Hitler. Ele não conhecia a lei das massas. Então, Himmler, em 1943, um discurso. Quando? Acredito que foi em 1937 e 38, os grandes julgamentos de espetáculo ocorreram em Moscou, e o ex-cadete militar tsarista, mais tarde general bolchevista, Tukhachevsky e outros generais, foram executados. Todos nós na Europa, incluindo nós do Partido Nazista e nas SS, éramos da opinião que o Partido Bolchevique tinha cometido um dos seus maiores erros. Ao fazer esse julgamento da situação, enganamos grandemente a nós mesmos. Podemos afirmar isso com verdade e confiança. Acredito que a Rússia nunca teria durado esses 2 anos de guerra, e ela está agora no 3º ano de guerra, né? Se tivesse mantido os ex-generais czaristas. A opinião do Himmler sobre o Tukhachevsky. No Diário de Goebbels, em 8 de maio de 1943, a conferência dos Reichsleiters e dos Gauleiters, né, são governadores, prefeitos pelo visto, se seguiu. Estávamos totalmente errados em acreditar, né, que é o resultado dessa conferência, que Stalin arruinaria o Exército Vermelho pela maneira como o conduziu. Olha como é que Furr finaliza um artigo dele sobre Tukhachevsky. Para você ver, Chapeuzinho Vermelho do PSTU, que não é um falsificador, e sim um pesquisador sério. Apesar do atual consenso acadêmico, há pouco sobre o caso Tukhachevsky, incluindo a questão muito básica de culpa ou inocência de Tukhachevsky, sobre a qual podemos ter certeza. Tá vendo? Então Furr é um cara honesto, não tem suficiente provas, evidências, então ele não conclui. Agora, tem um texto aqui que ele cita de um francês, não é? Publicou uma biografia de Tukhachevsky, um francês chamado Pierre Fervaque, um ex-oficial francês, né? Passou a trabalhar de jornalista, entrevistou o jovem tenente russo Tukhachevsky. As conversas deles aqui saíram em livro. Você é antissemita? Por quê? Porque os judeus nos trouxeram... Por quê? Porque os judeus nos trouxeram o cristianismo. As palavras do Tukhachevsky, em 1928. Aliás, em 1917, quando ele estava preso. O livro foi publicado em 28. Ele estava preso aí ainda na Primeira Guerra. Era um jovem tenente russo. Isso é suficiente para odiá-los.
Mas então eles são uma raça baixa. Então o Tukhachevsky, diz o Fur, nunca reclamou com o conteúdo desse conhecido livro do Pierre Fervacques. Saiu como pseudônimo do Remy Hura. E parece que é o Julian Sorel da Rússia. Ele compara ele com a revista carreirista Julian Sorel, que era adepto da Revolução Francesa e estava fazendo carreira durante a Restauração, no livro Le Rouge et Noir, ou O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Então, o Tukhachevsky não protestou contra esse livro, tinha essas declarações antissemitas, tinha outros também como contra os socialistas, né? Que ele entendia o socialismo como uma ramificação do cristianismo. Curiosamente, são ideias semelhantes. É um nobre que tem ideias semelhantes às do Nietzsche, ali em Gás Ciência. Então, pelo contrário, até pouco antes de sua execução, Tukhachevsky manteve relações amistosas com Hura, esse francês que é o Pierre Fervacques. Pelo visto, continuava sendo um nacionalista pan-eslavo patriótico. Ele achava que servindo aos bolcheviques, ele servia ao seu país. Então, desmistificamos aí que não existissem evidências de que Tukhachevsky realmente poderia ter tentado um golpe, mas não há nada conclusivo, então não há desonestidade também por parte do Fur. Então, aqui. Vamos ver alguns pontos que eu levantei aqui. Você acha que os trotskistas foram pegos de surpresa ali na Revolução Cubana? Não. Armand Hart, que é ministro da Educação, fez aquela campanha contra o alfabetismo, era um trotskista. Então, é herói de Moncada. Justiça seja feita aos trotskistas, eles têm um papel na Revolução Cubana. Agora, o Che chamou em carta publicada para o Armando Hart, chamou o Trotsky de revisionista, junto com o Khrushchev. Existe essa carta, então, de Che chamando Trotsky de revisionista. Porque eu vi que no seu vídeo você colocou Che de uma maneira bem positiva, né? Eu achei bom, Chapéu, você admitir que Ho Chi Minh e Mao condenaram e fuzilaram trotskistas, mas tem um motivo que você esqueceu. Eles foram condenados como espiões e informantes do Japão. Para isso, foi também em outro artigo, nos artigos dele, ele cita fontes japonesas também. Tem um relatório de um oficial japonês teria falado demais, em entrevistas e tal, deu a entender isso. Vou trazer isso depois. Então, no texto dos Estados Unidos da Europa, é bem claro, é outro ponto. Lenin deixa bem claro que a revolução pode acontecer em um país capitalista em separado. E esse texto é de 1915. Então, em julho de 1919, em julho de 1917, que Trotsky entrou para o partido bolchevique. Como não existiam diferenças entre Trotsky e Lenin, em 1917 existiam. Só em julho que ele entrou, não é? 7º mês ali, ele largou o menchevismo e entrou no bolchevismo. Vocês não gostam de lembrar disso, vocês trotskistas. Então, Chapéu, você falou, eu gostei de um assunto que você falou, o armistício em 1917. Então, não sei se você lembra, Lenin então se apoiou no Império Alemão para voltar, e voltou pelo território alemão e tal, como uma forma de fazer revolução, né? Se aliou taticamente ao Império Alemão. Então, quando o Trotsky também chegou pela Finlândia, o Lenin foi pelo Império Alemão. O Trotsky, ele propôs um acordo que seria nem paz nem guerra. Não fazer um acordo de paz, e sim ficar nem paz nem guerra. Nem fazer um acordo de paz entregando as terríveis exigências que a Alemanha pedia, nem continuar a guerra. E Lenin disse que não, tem que terminar a guerra agora, logo. Aceitar todas as condições dos alemães. Isso aí gerou estranhamento no partido, pelo seguinte: Lenin estava acabando de chegar da Alemanha, havia fofoca, que inclusive alguns trotskistas repetiam que Lenin era um agente alemão. Então, nesse momento, né,
Trotsky ali, de certa forma, rivalizou com Lenin dentro do próprio partido do Lenin, o próprio partido bolchevique. Então, foi feito nem em paz nem em guerra, a posição do Trotsky venceu, mas logo em seguida os alemães avançaram mais ainda, avançaram muito mais próximo das cidades russas principais e profundamente dentro do território, quase chegando ao Cáucaso, ocuparam a Ucrânia, Odessa, vários outros portos. Ficou visível que era melhor fazer o que o Lenin dizia e foi feito, né? Foram feitas essas condições, depois foi possível, logo em seguida foi possível revertê-las, com a derrota no Ocidente, com a derrota para a França e para a Inglaterra, que a Alemanha sofreu. Então, Brest-Litovsk está ali, depois do Trotsky entrar no Partido Bolchevique, ainda continua, as diferenças não são poucas, não é? Tem outras sobre militarização dos sindicatos, tem muitas outras diferenças que prosseguem. Tá. Você fala em Pipes. Pipes é bom para estudar argumentos conservadores e mentiras, né? Enquanto os documentos reais que o FAN traz, você chama de charlatanismo. Se é irrelevante, vocês têm que ver esse negócio. Se é irrelevante, Chapéu, por que fazer esses vídeos tão elaborados respondendo? Porque se o Ian escreve besteiras, se eu digo groselhas, por que você me responde? Por que você toca o nome de Fur? Ele incomoda, né? Na verdade, eu vejo o seguinte: se você apoia nesses reacionários aí, eu vejo vários outros no seu vídeo. Robert Severs, Richard Pipes, anticomunistas ferrenhos. Agora, o paradigma anticomunista da Guerra Fria, ele é calcado, ele é tirado dos livros do Trotsky. Então, ele tem mais em comum com vocês do que essa pesquisa, que é bem fundamentada, com documentos, com arquivos, do Fur. Por isso, vocês prosseguem com esse tipo de lixo anticomunista. A gente já sabe que Pipes e Robert Severs são muito ruins e Robert Severs, parte da obra, ele próprio teve que voltar atrás, porque ele simplesmente, segundo o Fur, pega qualquer fonte anticomunista. Então ele tem rigor, o Robert Severs, você citou aí, tem rigor metodológico zero. Então aqui, prosseguindo nas minhas notas. O Lukács, na carta sobre o stalinismo dos anos 20, diz que realmente o que o Trotsky e o grupo dele propuseram lá nos anos 20 era aventuras militares na Europa ou derrotismo, voltar ao que havia antes de outubro de 17. Então, isso por causa da danada Revolução Permanente, quer dizer, não aconteceu a Revolução na Europa, prosseguir que a Revolução no país atrasado vai atrapalhar a Revolução em todos os outros países, porque ali vai ter que conciliar para poder prosseguir, vai ter que aceitar não estimular a revolução nos outros países. Essa é a linha de raciocínio do Trotsky. Você vai dividir a pobreza, você vai mostrar para o povo que o socialismo vai dividir a pobreza e vai outras coisas se comprometendo, então é melhor entregar ao que havia antes de outubro, a democracia burguesa, que havia antes de outubro de 1917, não é? Ou partir para aventuras militares para impor, exportando a revolução. É isso, é o que o Lukács fala, nesse ponto ele está correto. E esse texto é um texto muito anti-stalinista. Então, depois você passa para falar no assassinato de Trotsky, baseando-se em Sudoplatov, nas memórias do general russo Sudoplatov, publicado nos anos 90. Olha, esse texto você não deveria pegar, porque todos os pressupostos dele são baseados na ideia de que Trotsky colaborava com os nazistas e com os japoneses. E coloca isso nos anos 90, ele não tinha razão para mentir. Então, na sua leitura sobre essa questão do Jackson Monard, que é o dito Ramon Mercader, olha, tem pontos cegos nessa história. Mas o que tem que se ter em mente é que a operação da KGB foi devido a dois motivos. Havia praticamente uma guerra civil entre o Partido Comunista Mexicano e os trotskistas. Havia hostilidade muito grande dos dois lados. Então o Trotsky ele se propôs a depor num comitê de atividades anti-americanas, que comprometia, que prendia, processava e executava na cadeira elétrica muitos comunistas. Ele se propôs a denunciar lá, entrar no território dos Estados Unidos e denunciar, mas não aconteceu, porque os americanos não estavam aceitando o Trotsky de jeito nenhum. Então não aceitaram ele nem fazer denúncia lá. Eu suponho que foi uma forma dele de querer agradar os Estados Unidos e entrar lá, mas não rolou. Então, Sudoplatov sustenta que Trotsky era um colaboracionista
nazistas japoneses depois da União Soviética ter caído, nessas memórias. Então não é uma fonte boa para você. Esse é o pressuposto das atividades dele lá. O irmão do Luiz Mercader, do Ramon Mercader, que é o Luiz Mercader, escreveu um livro e disse que o irmão só entrou para a KGB depois do assassinato do Trotsky. Enquanto o Mercader, se dizia Jackson Monar, eu não sei bem esclarecer essa questão dos nomes aí. Mas Monar alegou a vida inteira que ele era um comerciante belga que ele matou devido a dois motivos. Você colocou aí. O Trotsky disse que não era para casar com a Sylvia Orloff, com a secretária dele. Ele precisava de pessoas que faziam atentados na União Soviética. Então, o Monar era um colaborador muito próximo. Então, por isso o Trotsky falou a verdade para ele. Mas essas duas motivações foram uma revelação muito dura para o Monar. Ele se revoltou e disse também que o Trotsky usou ele, se sentiu usado pelo Trotsky. Ele era um cara bem de vida, ele tinha um carro, ele era um comerciante. O Trotsky precisava deslocar-se de Coyoacán para a cidade do México, a situação dele financeira não era confortável, então o Monar ajudava muito, sendo que a secretária Sylvia Orloff era também um braço direito, pessoa importantíssima no movimento. Então, o Monar nunca cedeu, mesmo sob tortura, que ele apoiava que ele chegou a matar Trotsky por conta dessa questão da Sylvia e do que o Trotsky queria que ele fosse para a União Soviética, cometer atentados. Mas parece que nunca falou que é exatamente matar Stalin, não. Tá? Então, assim. Olha, você falou que, se duvidou que o Lenin xingou o Trotsky. Olha, no livro do Raul Palbar, Leninismo versus Trotskismo, ele coleta inúmeras referências negativas entre 1906 e 1917, principalmente, né? Ele chega a falar que Trotsky é um Judas, é um suíno, entendeu? Então, as referências negativas a Trotsky no decorrer da obra de Lenin são muitíssimo maiores que as referências positivas. Podemos aí elencar esse exemplo aí. Não sei se literalmente foi chamado de urso, traiçoeiro, menchevique, mas o contexto é o seguinte. Eu não achei a citação literal, mas eu vi suíno e Judas. E também ali na carta ao Congresso que foi lida, que ao contrário que vocês ficam mentindo, essa carta foi lida, uma carta de Lenin querendo criar unidade no partido, foi lida, mas como Lenin já estava doente, tinha nessa carta algumas coisas mirabolantes, como por exemplo, colocar 2 operários no Comitê Central, do nada, quer dizer, para que colocar 2 operários ali só pela sua origem? E iam resolver o quê? Essa carta também, como ela critica muito todo mundo, ela não favorece a unidade, sim a desunidade. Mas ela chama Trotsky de falso menchevique, ele está ali tem anos, já 5 anos, no Partido Bolchevique. Mas não é bastante curioso? Então, acho que esses são os pontos vitais. Vamos encerrando aqui, não é? Então tá aí respondido, Chapéu. Chupa essa aí, Chapéu.